Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta com Revista Justiça, 8h32. Revista Justiça. Debate. Debate de hoje, vamos abordar um assunto urgente que não pode ser ignorado: a violência doméstica. Além de ferir fisicamente, a violência doméstica destrói o emocional, desestrutura as famílias e reforça ciclos de desigualdade e sofrimento. O Brasil pode ser considerado um país com uma legislação eficiente na proteção dos direitos das mulheres? Vamos debater isso e muito mais com as nossas convidadas. Começo apresentando a doutora Renata Vilas Boas, advogada, especialista em direito das famílias e das mulheres e secretária-geral adjunta do IBDFAN-DF. Doutora Renata, bem-vinda, bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio Justiça. É um prazer estar aqui com vocês nessa bancada maravilhosa. Também está conosco a doutora Olivia Ricarte, mestranda em Relações Interculturais, conferencista internacional e professora da Universidade Latino-Americana de Ciências Jurídicas. Doutora Olivia, seja bem-vinda, bom dia. Muito obrigada, bom dia, amigos ouvintes. É sempre uma satisfação estar presente aqui para participar com vocês. E também compondo essa bancada ilustre, ela que é doutora em Direito, presidente da Comissão da Mulher Advogada, doutora Nildete Santana. Seja bem-vinda mais uma vez, doutora Nildete. Bom dia, Sérgio, bom dia a todas as colegas aqui e os demais ouvintes. Começo com a senhora, doutora Renata. O Brasil pode ser considerado, então, um país com uma legislação eficiente na proteção dos direitos das mulheres? Olha só, ele tem uma boa legislação. Então, enquanto a gente está falando em conjunto normativo, as normas que existem, as nossas normas elas são excelentes, sim. Mas existe entre o que está no papel e a aplicabilidade e o nosso mundo real. Então, a gente ainda tem que caminhar muito nesse sentido. Claro que quando a gente vai fazer uma análise de uma legislação, qualquer que seja ela, a gente vai percebendo que ela precisa ser melhorada, precisa ser atualizada. E não é diferente com a Lei Maria da Penha. Tanto é que a gente tem aí, normalmente, uma vez por ano, a gente tem algum tipo de modificação nela. Mas ela é uma legislação que ela é muito boa. Porém, a gente precisa trazer para o mundo real. Doutora Nildete, e para a senhora, nosso país, temos assim leis suficientes? Como a senhora acompanha a parte legislativa para combater a violência contra a mulher? O país é eficiente? Então, Sérgio, tem um recente estudo do Banco Mundial, agora 2024, bastante interessante, que traz essa perspectiva. Então, nós temos, assim, de legislação, a satisfação com relação à legislação no Brasil é de 80 pontos, de 0 a 100, por esse estudo. Só que a eficácia desse direito cai para 45%. Então, é uma queda muito drástica, né? Porque, justamente, no momento de aplicar essas normas, isso não se faz de forma efetiva. O que está escrito nem sempre é aplicado. E, especialmente, esse estudo traz uma perspectiva interessante sobre a questão da segurança. Porque a gente sabe que a violência doméstica tem várias perspectivas, toda a interseccionalidade, mas uma delas, certamente, é a dependência financeira ou emocional da mulher. Né? Então, quando a mulher ela consegue essa independência financeira ou essa independência emocional, ela consegue sair desse ciclo de violência. E esse estudo é bastante importante por isso. E para a senhora, doutora Olivia, o Brasil é eficiente nessa proteção das mulheres ou não? Porque o país é muito grande e muitos falam sobre isso, né? Como é que podemos acompanhar a violência num país que tem um tamanho como é o do Brasil? Isso, é uma proporção continental e com várias realidades, né, distintas. A doutora Nildete mencionou o Banco Mundial e, segundo o Banco Mundial, a nossa Lei Maria da Penha é um modelo. Né? A Lei Maria da Penha foi considerada uma legislação modelo pelo próprio Banco Mundial há algum tempo atrás, não faz muito tempo. E isso reflete como o nosso arcabouço jurídico ele é considerado bom, né? Ele é suficiente, seria, né, em tese, suficientemente bom para alcançar o objetivo que é a proteção da mulher. Mas não é o que acontece quando a gente se depara, quando a gente confronta o nosso arcabouço jurídico com os dados estatísticos. E os dados são gritantes, no sentido contrário, infelizmente. Se, por um lado, a nossa legislação é considerada
um modelo para outros países, serviu de inspiração para outros países. Por outro lado, nós continuamos sendo um dos países mais perigosos para ser mulher no mundo. A gente está falando do mundo, né? A gente está falando de uma tendência de região para região, que o nosso país tem uma proporção continental e, enfim, são realidades bem distintas. A gente está falando de América Latina, que são os nossos vizinhos, com realidades similares, mas a gente está falando do mundo. Então, o nosso país é considerado um dos mais violentos do mundo. E quando a gente fala numa proporção mundial, infelizmente, esse quadro se repete. Nós somos um dos mais perigosos do mundo, sim, mas os outros países também refletem essa realidade proporcionalmente à sua realidade. Né? De acordo com um levantamento realizado pela ONU Mulheres, chegou-se à conclusão que países com legislação de proteção de gênero, no qual o Brasil se enquadra, né, são, em média, 6% menos violentos. Então, é menos violento, né, do que países que não possuem um arcabouço tão robusto. Mas 6% menos violentos não quer dizer que não sejam violentos. Aí a gente traz aqui alguns dados para o amigo ouvinte refletir sobre isso e pensar junto com a gente sobre isso, que é a nossa proposta aqui, né? Debater e pensarmos juntos. O amigo ouvinte não está aqui para debater, mas está aqui para participar, para pensar junto o tema com a gente. Então, vamos lá, amigos ouvintes. Segundo a agência de transferência de renda, Money Transfer, o Brasil é o terceiro país mais perigoso para mulheres que viajam sozinhas. Eu viajo muito sozinha, as colegas aqui presentes também viajam sozinhas e, enfim, o nosso país é o terceiro mais perigoso do mundo, segundo uma agência de transferência de renda, né? Segundo o Women's Danger Index, que também é um indexador de dados sobre o tema, nós também estamos no terceiro lugar no ranking mundial de países mais perigosos para ser mulher. E, de acordo com a OMS, nós estamos no top 5, no 5º lugar. Então, isso é muito importante a gente trazer esses dados para confrontar, porque nós temos uma legislação eficiente que serve de modelo, serve de inspiração, e, por outro lado, nós continuamos muito violentos, né? Então, fica aí a reflexão. Depois vamos continuar fazendo esse giro pelo mundo, doutora Olivia Ricarte. Doutora Renata, temos leis, mas qual é o principal, ou quais os principais motivos que esta lei não consegue acompanhar, né? Detectar que há violação de direitos contra as mulheres? Eita, eu acho que é tudo, porque já começa com a própria mulher, que muitas vezes ela não percebe que está vivenciando uma situação de violência. O parceiro que não entende que aquilo que ele está praticando é violência. Aí eu vou visualizar a família que também não reconhece que é violência. Então, você já vê que o núcleo familiar, os envolvidos já não percebem que aquela situação é de violência. Quando a gente vai, né, para a esfera das pessoas que deveriam proteger, né, essa mulher, você também vai se deparar com ainda a necessidade de um maior treinamento, maior aperfeiçoamento, porque você vai encontrar, tanto na segurança pública, falando que isso aí é briga de casal, é mimimi, que a gente não deve, né, interferir. Então, a gente ainda encontra muito disso, infelizmente. Tá? Então, essa mulher, muitas vezes, ela desiste de ir para a delegacia porque ela sabe de uma amiga que ficou sabendo, que não resolveu, ou ela vai até a delegacia e aí não vai para frente. Muitas vezes, ela não tem uma prova robusta, não tem uma prova sólida, apesar da gente falar que a fala da vítima tem a preponderância, mas a gente vai encontrar nos julgados falando assim, olha, só tem a palavra da vítima. E aí, nesse caso, eu estou visualizando o judiciário, na pessoa de alguns juízes ainda precisando entender o que significa essa fala da vítima, né? Que ele ainda não entende a importância ou o peso que deve se dar. Eu vou encontrar colegas advogados que vão estar fazendo essa defesa desse homem ainda baseado de que é mimimi, que é só uma briga de casal, que não sei o quê. Então, você vai vendo que todos, né, os atores que estão envolvidos, todos eles, de alguma forma, acabam contribuindo para que essa legislação ela não seja aplicada e que a violência contra a mulher continue sendo perpetualizada. Então, desde a própria mulher, porque ela não tem essa percepção, ou quando ela tem, ela fica naquela situação de receio de sair e não ser amparada, e amparada pela família, amparada pelo Estado,
E muitas vezes isso realmente acontece, né? De não ser amparada por ninguém. E, conclusão, a resposta ela é tão complexa que só para cada um desses atores que eu acabei de citar aqui, a gente ficaria aqui anos falando e entendendo por que isso acontece. Desde a parte psicológica da mulher e do homem, que dentro da nossa estrutura enquanto sociedade, que ainda tem um viés extremamente forte patriarcal, então essa mulher que ainda acha que tem que se submeter ao homem, né? Eu tenho uma questão também de uma religião que ela traz alguns elementos e que muitas vezes essa mulher não consegue, né, sair por conta disso. Eu me deparei com uma situação certa vez em que esse marido batia na esposa e aí ele ia na igreja, né, no templo dele, o pastor mandava ele rezar e não sei o quê, e que ele estava perdoado. Aí ele voltava para casa, explicava que tinha sido perdoado e a mulher tinha que aceitar. E no dia que ela se movimentou nesse sentido, ela ainda teve que arcar com as consequências da religião deles, dizendo, mas Deus perdoou o que ele fez. E ela falou assim, mas e eu? Como é que eu fico nessa história? Então, ainda tem até um aspecto de determinadas religiões que visualizam que basta este perdão para que se resolva. Então, mesmo que haja o perdão, né, de Deus ali dentro daquela religião, isso não impede que ele responda perante, né, a nossa legislação, que perante os nossos, né, meios cabíveis. Então, a gente ainda tem esse problema e é muito presente dentro dessas famílias. A gente pensa um pouco, né, sobre essa questão religiosa dentro do relacionamento do casal, em que parece que esses líderes têm procuração de Deus para perdoar, né, doutora? Mas vamos lá, doutora Nildete. E essa falta de reconhecimento da violência é algo assim também que a senhora constata? O que podemos acrescentar já à fala da doutora Renata? É um processo que necessita uma desconstrução de toda uma cultura milenar, machista, patriarcal, né, e de masculinidade tóxica, para que haja uma construção diferenciada do pensamento da sociedade, da mulher, do homem, do próprio poder judiciário. Porque o que acontece, Sérgio? A mulher ela vem de séculos de ocupar espaços privados dentro de casa, nos bastidores, e com o passar do tempo, aqui e ali uma mulher se destacava no ambiente público, né? Mas não era o comum. E agora torna-se comum, né, que a mulher participe dos ambientes, tanto da política, como da religião, como de ocupação de espaço de poder, de trabalho, de manutenção. A própria ONU tem estudos de que, olha, com a participação feminina, a gente pode dar um acréscimo, uma contribuição de acréscimo econômico, financeiro e de desenvolvimento, porque a mulher tem uma outra visão que o homem não tem, e que é natural no momento que não tenha, porque existe essa divisão de papéis muito segmentada. Né? Então, a mulher, ela é cuidadora, ela fica no lar, ela cuida da família. E o homem, ele está sempre ali no ambiente público. Então, ele está em todos os lugares, ele pode participar de tudo. Então, observe que nós já fomos proibidas de estudar, Sérgio. Então, nós éramos proibidas de estudar, nós éramos proibidas de exercer algumas determinadas profissões. E com o passar do tempo, a gente vem avançando, a gente não é mais proibida de estudar. Votar, né? De votar, de usar calça comprida, enfim, de uma série de coisas. E esse estudo que eu falei do Banco Mundial, ele traz essa perspectiva. Então, por exemplo, em determinados países, a cidadania é passada de pai para filho com tranquilidade. E não é passado de mãe para filho. Então, a cidadania da mulher ainda é um impedimento. A mobilidade da mulher ainda é um impedimento. A colega estava falando da violência contra a mulher. Então, por exemplo, eu fico no meu escritório até tarde da noite porque eu tenho uma vaga de estacionamento no meu prédio. Mas se meu carro estiver do lado de fora, eu não tenho coragem de ficar até 10 horas da noite. Esse pensamento de violência sequer passa na cabeça do homem, entendeu? Porque você pode dizer, não, mas você sofre os mesmos riscos do homem de sofrer violência. Não é verdade, porque a mulher ela sofre risco de ter violência sexual, de sofrer feminicídio e de sofrer assalto. O homem sofre risco de sofrer assalto. Mas como a sociedade sabe que o homem ganha mais do que a mulher, então
o assaltante vai preferir o homem porque vai ser mais fácil que ele tenha dinheiro do que a mulher. Então, veja como isso interfere, inclusive, no próprio desenvolvimento profissional da mulher. Então, diversas empresárias que têm comércio, por exemplo, na W3, ela fecha o comércio dela entre 5 e 6 horas da tarde e não 7, como é o horário normal, porque para ela é mais arriscado. Para ela é melhor fechar mais cedo porque ela não pega um transporte lotado. O homem não tem essa preocupação. Então, entre o desenvolvimento legislativo de proteção à mulher e proteção ao homem, a gente já tem um déficit de 1/3. Né? Então, a gente tem um déficit de 1/3. Isso, na prática, cai para apenas 1/3 de proteção efetiva, porque a gente precisa fechar o nosso negócio mais cedo por conta desse receio da violência. A gente efetivamente sofre mais violência e a gente também sofre mais violência no ambiente de trabalho. De que modo? Através do assédio moral e sexual. Todas as pesquisas mostram isso, que a mulher é mais assediada do que o homem. A gente tem um salário menor do que o homem, em torno de 30% a 40% menor do que o salário. Mesmo com a lei? Você falou? É mesmo com a lei que pune com a lei, desigualdade? infelizmente, mesmo com a lei, a gente ainda tem. E essa disparidade salarial, só para o ouvinte ficar consciente, é de funções iguais. Não é porque desenvolve funções diferentes. Então, CEO mulher ganha muito menos do que um CEO homem. E a gente tem isso ainda. Como a sociedade exige mais de nós, a gente se dedica muito mais do que o homem. Então, hoje, em praticamente todas as carreiras, existe mais mulheres estudando do que homens. Nós temos mais especialização, mestrados e doutorados do que os homens, porque a gente precisa mostrar que possui, que a gente tem, para que a gente efetivamente tenha a capacidade de ser contratada, tenha a possibilidade, melhor dizendo, de ser contratada. E como a gente viveu muito tempo nessa coisa de que a gente não podia, a gente não era capaz, a gente não daria conta, muitas vezes isso ainda está dentro da gente, a gente tem esse receio. Por mais competente e capaz e formalmente capacitada do que o homem, muitas vezes a mulher diz, será que eu consigo? Então, a gente só se inscreve num concurso quando a gente tem certeza que a gente pode. E o homem, ele fez ensino médio. Se deixar ele se inscrever para o ensino superior, ele se inscreve e vai. Então, essa confiança que é dada ao homem desde o nascimento, não é dada à mulher desde o seu nascimento. Então, a gente precisa conquistar essa confiança. E isso, naturalmente, leva tempo. Mas a gente não quer mais ficar esperando 200 anos, como diz a ONU, que a gente vai levar. Então, a gente precisa apressar esse passo. A gente precisa de sororidade, a gente precisa de companheirismo. Isso é uma coisa, Sérgio, que eu tenho falado muito. Isso a gente precisa aprender muito com os homens, porque os homens são expertos nisso. Então, eles não detonam um ao outro, eles estão sempre ali, no máximo eles ficam calados. E, às vezes, a gente faz isso. Tem melhorado bastante, a gente tem melhorado bastante nisso, mas precisa ainda evoluir. Então, como a Renata disse, o aspecto da violência contra a mulher, ele não é único, ele não é simples, e respostas simples não atendem a problemas complexos. Então, é preciso um conjunto de fatores para preencher essas diversas lacunas que existem entre a igualdade formal e a igualdade real, que é a que a gente busca. Justamente nesse sentido de apressar o passo, né, para trazer esse conhecimento, despertando as mulheres, né, para abrir os olhos, ficarem atentas, que nós estamos aqui sempre na Rádio Justiça tratando desse tema. E na sua experiência como que atua dentro do judiciário, doutora Olivia Ricarte, o que podemos dizer sobre essa dificuldade do reconhecimento da violência doméstica? Então, a doutora Nildete estava falando aqui de conquistas, né? Conquista ao voto, conquista ao direito de estudar. Aí eu quero lembrar os amigos ouvintes, mulheres e homens, que a mulher teve direito a transitar, se deslocar, sem autorização de um homem responsável, não faz tanto tempo assim, foi na década de 60. A gente precisava de autorização de um homem responsável, seja pai, seja marido, seja irmão, seja primo, ou algum homem responsável para que a gente pudesse se deslocar, pegar um transporte interurbano, por exemplo. Não faz tanto tempo assim. Então, a nossa geração ainda convive com as contemporâneas dessa conquista. Então, é importante a gente lembrar que os nossos direitos foram conquistados com muitas agruras e são muito recentes. Então, partindo desse ponto, a gente
a gente volta a uma reflexão que toma todo o direito, né? Todo o direito. Quando a gente fala de direito da mulher, de racismo, de xenofobia, enfim, de etarismo, de todos os grupos de vulnerabilidade social, a gente pensa, o direito, ele existe para a sociedade da sua época, né? Para atender às necessidades da sua época. Mas quando a gente fala em direitos de vulneráveis, aí a gente já parte da premissa de que um grupo não é considerável vulnerável à toa. É porque ele precisa de uma proteção especial naquela determinada época, né? E o direito, ele serve para essa proteção. Ok, essa é a conjuntura formal da proteção. Agora, a conjuntura social, para estabelecer uma proteção para esses grupos vulneráveis, a gente precisa o quê? Quebrar paradigmas. E a quebra de paradigmas é demorada, ela é lenta. E até dentro da justiça, até voltando ao meu questionamento? Até dentro da justiça, até dentro da seara do judiciário, né? Que é uma seara mais pragmática, mais técnica, mais formal. Se é difícil quebrar, porque o judiciário ele funciona, né, para o funcionamento da sociedade, né? Então, quando a gente sai dessa seara de quebra de paradigma social e entra numa seara mais pragmática, que é o dia a dia do judiciário, a gente se depara com esse espelho. Então, é muito mais difícil, por exemplo, a concessão de medidas protetivas, é muito mais difícil a mulher que não se enxerga como vítima, porque, lembrando que a lei da violência psicológica foi promulgada há pouquíssimo tempo, né, 2021. Então, aquela violência que não deixa hematoma e que a vítima mesmo demora a se enxergar como vítima, é uma conquista de pouquíssimo tempo, né? Então, essa mulher, ela passa por todo um processo dela se enxergar como vítima, dela perder a vergonha de ser julgada socialmente, porque ainda existe, dela conseguir ultrapassar a barreira financeira, dela ultrapassar a barreira dos filhos, né? De que, eu vou denunciar o genitor e aí ele vai conviver com os filhos, e aí como é que fica isso? Então, ela tem várias barreiras para ultrapassar até chegar no judiciário, e o judiciário precisa ter essa sensibilidade. A gente percebe que, além da legislação formal, o judiciário tem engendrado esforços para isso, né? Um exemplo muito importante é os 21 dias, né? A campanha de 21 dias que ainda está acontecendo, vai acontecer até o dia 10 de dezembro agora. A campanha do CNJ, né? A campanha do CNJ, dos 21 dias de enfrentamento, né? À violência contra a mulher, que é uma campanha reflexo de uma campanha mundial, né? Faz parte da Agenda 2030 e nós implementamos aqui no Judiciário brasileiro também, e isso é um exemplo muito claro, está acontecendo agora, de um esforço engendrado nesse sentido, né? De fazer implementar na prática. Doutora Renata, como fazer esse reconhecimento, né, da violência, seja ela psicológica, financeira? Temos um judiciário composto por maioria de homens. E como fazer com que essa maioria de homens tenha essa consciência de que está havendo uma manipulação ali indireta, oculta, e não se atenta, né? O juiz não se atenta que, por exemplo, o filho está sendo manipulado para ir contra a mãe e vice-versa? Olha, Sérgio, enquanto advogada, eu vou te falar que esse é um dos maiores problemas que a gente enfrenta no dia a dia. Porque, assim, você tem a fala da vítima, que a gente precisa considerar, e o juiz, o juiz homem e mulher, né? Ele é, como a Olivia colocou, muito pragmático, né? Então ele quer as provas, que é muito do nosso judiciário, né? Tudo ser baseado na produção de provas. E quando eu tenho esse filho que foi orquestrado pelo genitor para falar da mãe, inventar histórias, enfim, isso fica extremamente complicado. É o que eu falei há pouco, né? Eu preciso dar um peso maior à fala dessa vítima, porque para a mulher conseguir se abrir, para a mulher conseguir ir no advogado, para a mulher conseguir ir numa delegacia, é muito difícil. Mas, assim, é muito difícil mesmo, porque ela se sente extremamente exposta, ela se sente muito vulnerável, né? E isso não é ponderado na análise básica que se faz, porque não se percebe isso, porque esse juiz e essa juíza não vivenciou. E, muitas vezes, esse juiz e essa juíza também estão em situação de violência doméstica. Esse juiz praticando a violência
Porque o que eu coloquei anteriormente? Muitas vezes os homens não sabem que aquele ato que ele está fazendo é um ato de violência doméstica. Da mesma forma que essa juíza não sabe que está sofrendo violência doméstica. Então, a gente tem juízes que não sabem que estão nessa situação e que eles vão julgar, né, processos de violência doméstica e falam, não, isso aí é bobagem, isso aí é mimimi, isso aí, né, não é bem assim. E tenta minimizar todo esse sofrimento que essa mulher tem. Então, todo esse processo que a gente fala, que é um processo educacional, né, que é um processo de você mostrar para esses magistrados e magistradas o que efetivamente isso tudo significa, o impacto disso, né? E aí eu vou falar da fala da ministra Carmen Lúcia. Ela tem uma fala muito bonita, que ela, falando para as magistradas, ela vira e fala assim, que ela teve uma facilidade maior do que as outras magistradas que são mães. Porque como ela não tinha que se preocupar com a família, com esse cuidado com a família, ela conseguia ter mais tempo para estudar, sendo que ela visualiza que as magistradas mães encontram uma dificuldade maior porque não tem nesses companheiros esse apoio, essa base. Então, veja, se eu tenho essa visão já da ministra Carmen Lúcia, olhando para as demais magistradas, e quando a gente fala assim, gente, mas por que este marido não auxilia esta mãe que é magistrada nesse cuidado com os filhos? Porque, afinal de contas, os filhos pertencem aos dois, né? É uma prole em comum ali. É porque, no fundo, eu estou visualizando que existe esse papel desta mãe que, mesmo sendo magistrada, ela tem que cuidar de tudo. Por isso que a gente fala que a mulher tem uma tripla jornada, né? Porque ela tem que cuidar da casa, do marido, do trabalho, então ela contribui economicamente, mas ela ainda tem toda essa responsabilidade que este homem, ele deixa para lá. Então, isso é uma forma também de violência, porque ela deixa de ter um espaço para cuidar dela, para ter que cuidar e arrumar tudo, e se ela não arrumar, ela vai ser condenada pelo marido, vai ser condenada pela família, porque diz, mas você escolheu ser essa profissão aí qualquer, e aí tanto faz qualquer que seja a profissão, porque você tinha que estar cuidando do seu marido, e se o casamento ainda não dar certo, ela é responsabilizada, ela ainda vai ouvir assim, tá vendo, você não soube manter o seu casamento, a culpa sempre é da mulher. E isso a gente precisa acabar com toda essa visão. Então, veja, não basta eu simplesmente falar para a mulher que ela vai ser apoiada, que a gente tem uma lei super interessante, super importante. Todos os atores precisam passar por essa experiência, por entender esse contexto. E eu vou falar, né, só entende ou pelo amor ou pela dor. Porque eu só o ensino praticamente e muitas vezes a pessoa nem ouve, nem quer ouvir. Eu que já tive em sala de aula, eu dava aula para 50, mas eu sabia que 10 me ouviam. E você acha que não vai ser diferente numa sala de magistrados? Vai ser a mesma coisa. Tá certo. Vamos fazer um intervalo no nosso debate. Estamos falando sobre a violência contra a mulher, a violência doméstica e de outros tipos. Estou aqui com a professora Renata Vilas Boas, advogada, especialista em direito das famílias e das mulheres e também secretária adjunta do IBDFAN-DF, doutora Nildete Santana, doutora em Direito e presidente da Comissão da Mulher Advogada, e também a doutora Olivia Ricarte, ela que é mestranda em Relações Interculturais, conferencista internacional e professora da Universidade Latino-Americana de Ciências Jurídicas. Intervalo e já voltamos. Estamos apresentando Revista Justiça. Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta à terceira e última hora do Revista Justiça, ao vivo desta segunda-feira, dia 2 de dezembro de 2024, 9h05. Revista Justiça. Debate. Estamos debatendo a violência doméstica no país. Estou aqui com as nossas convidadas nessa segunda parte do debate. Estou com a doutora Renata Vilas Boas, advogada especialista em Direito das Famílias e das Mulheres e secretária adjunta do IBDFAN-DF. Também a doutora Olivia Ricarte, mestranda em Relações Interculturais, conferencista internacional e professora da Universidade Latino-Americana de Ciências Jurídicas. E a doutora Nildete Santana, doutora em Direito e presidente da Comissão da Mulher Advogada. Doutora Nildete Santana, começo esta segunda parte com a senhora. Vamos falar de um ponto importante. Temos aí o protocolo de gênero. Ele está sendo aplicado na realidade brasileira ou no mundo real?
Então, Sérgio, o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero é um soft law, mas é de extrema importância, porque, primeiro, que é um documento que vem da própria Justiça, né? Vem do CNJ. Então, quando esses documentos vêm de forma interna, é mais fácil de chegar para todo o Poder Judiciário, digamos assim. Contudo, como é um tema de gênero, ele tem uma certa resistência. Então, o CNJ tem investido nesse sentido, mas a capilaridade dele ainda não é efetiva. Então, muitas vezes a gente no processo, eu como advogada, peço que tenha um olhar com a perspectiva de gênero sendo utilizado o protocolo. E o juiz sequer fala sobre isso em sua decisão. Então, ainda é importante que esse protocolo seja mais trabalhado internamente para que consiga que o próprio juiz, a magistratura como um todo, possa internalizar esse protocolo. Porque o protocolo é um documento que foi criado em função de uma decisão internacional, para que o Brasil construísse esse documento, né? E a partir dessa construção, é importante que todos os atores do Poder Judiciário, juízes, promotores, advogados, tenham acesso a ele e consiga, de fato, ter essa visão da mulher. Veja como é diferente, Sérgio, para o homem e para a mulher. Muitas vezes a mulher deixa de trabalhar porque vai cuidar da família, aquele papel que a gente falou de cuidadora. E ela está ali trabalhando, o marido diz, não se preocupe que eu posso manter o lar, e vai cuidando da família, vai cuidando da casa. Esse trabalho chamado de trabalho invisível e não remunerado é um trabalho que a mulher desenvolve. Então, a mulher não fica sem fazer nada, não. Ela está cuidando do marido, cuidando da casa. Então, geralmente, o ouvinte vai se identificar muito com isso quando diz assim, o filho pergunta alguma coisa, posso viajar? O que o pai diz comumente? Pergunta para sua mãe. Então, toda a responsabilidade intelectual e física e tempo dessas crianças, da questão da parentalidade, né, que são as ações na criação, no desenvolvimento e na educação de alguém, são atribuídas à mãe. É um trabalho invisível e é um trabalho não remunerado. Ela passa 20 anos casada. Se ela fosse separar, a primeira coisa que o juiz vai dizer é o seguinte, os direitos são iguais, vai trabalhar. Então, é preciso ter esse olhar de gênero para entender que a mulher ficou 20 anos sem trabalhar e, por mais que ela tenha uma formação técnica, ela não vai conseguir imediatamente o emprego. Então, é necessário, sim, que ainda se mantenha, não obstante a igualdade, não obstante as obrigações iguais de contribuir com o crescimento e a educação dos filhos, mas é importante ter esse olhar de gênero, que a mulher ficou 20 anos sem trabalhar. Então, é importante que ela receba uma pensão temporária, que seja, mas que ela tenha um apoio para que ela possa, a partir daí, se desenvolver. Então, o protocolo de gênero, ele traz esse olhar, ele traz essa perspectiva, do mesmo modo que para a aposentadoria, para dar um benefício do INSS da mulher, por exemplo. Então, qual o trabalho que a mulher desenvolve e qual o trabalho que o homem desenvolve? E outra coisa que é fundamental é que a sociedade entenda que esse trabalho que a mulher desenvolve é de suma importância para toda a sociedade. Porque se a mulher está cuidando do filho, é muito mais difícil que o filho se meta em confusão, que esteja ali com drogas, com outras perspectivas que não é boa para a sociedade, não é só ruim para a família, não é producente para a própria sociedade. Então, esse trabalho de procriação, que é único e exclusivamente da mulher, né? A mulher é quem gera o filho. E esse trabalho de educação, ele precisa ser valorizado. Por isso que se fala tanto hoje na questão da parentalidade, que é tanto dividir essas funções entre homens e mulheres igualmente, e não a gente ficar louvando um homem. Ai, que maravilha, que homem bom, porque tirou um prato da mesa. Não, ele está fazendo a obrigação dele. E esse ajudante não é isso que a gente quer uma divisão igualitária de trabalhos, né? E aí, quando a gente traz essa igualdade, muita gente diz assim, mas vocês não querem igualdade? A gente quer igualdade, mas a gente não tem ainda. Então, se a gente não tem ainda essa igualdade, a gente precisa de equidade, que é tratar desigualmente os desiguais na medida de sua desigualdade. Então, se a mulher ganha menos do que o homem, se a mulher tem menos possibilidade de arrumar emprego,
E se a mulher tem mais dificuldade de se manter no trabalho por conta dessas questões, então é importante que a gente também, nesses momentos, a gente não seja tratado com essa igualdade que a gente não tem. A gente precisa de equidade. E esse olhar pode ser fornecido por esse protocolo de julgamento com perspectiva de gênero. Doutora Olivia Cate, por favor. Eu queria acrescentar que a gente estava falando no bloco anterior, né, sobre os esforços engendrados pelo judiciário. A gente falou da campanha dos 21 dias, que alcança a sociedade, né? Então, aquela mudança de paradigma social, em conjunto com o judiciário, tem sido feita também por essa campanha dos 21 dias. E, pragmaticamente, né, dentro do espectro do judiciário propriamente dito, a gente tem um protocolo, a gente tem um banco, né, banco de sentenças, onde os magistrados e servidores podem consultar jurisprudência direcionada a casos assim, casos de gênero, que tratam de gênero. E nós temos também esforços para garantir que as pessoas que já têm esse olhar mais sensível, né, as pessoas que a gente fala lugar de fala, né, que tem lugar de fala, que tem vivência, possam adquirir cadeiras nos assentos de poder, né, nos espaços de poder. Porque, por exemplo, quando a gente olha o panorama de servidores, de concursados, né, enfim, de servidores públicos, a gente vê uma certa equiparação, né, entre mulheres e homens, tal qual a população brasileira, né? A gente está equiparado ali entre mulheres e homens, um pouquinho mais de mulheres. Nos dois universos, tanto no serviço público, nos aprovados, quanto no último censo publicado pelo IBGE. Nós somos um pouquinho mais de mulheres dentro dos dois universos, mas, em que pese sermos maioria, nos espaços de poder é indubitável, né? que nós somos ainda minoria, mesmo compondo 50%, assim, um pouco mais de 50% da população. E, nesse sentido, além da campanha dos 21 dias, além do protocolo, nós notamos alguns avanços nesse sentido também, de a mulher ser colocada nos espaços de poder para ter a representatividade que lhe é de direito como metade da população que nós somos, né? Então, nós tivemos, por exemplo, alteração nos processos de promoção de magistrados, né, com a alternância ali de gênero, para que as cortes de justiça pudessem ter uma composição mais equitativa, né? Nós tivemos a recente aprovação da paridade na OAB também. E, enfim, todos esses esforços em conjunto. É um processo lento, é um processo complexo, mas todos esses esforços em conjunto, tanto dentro do espectro do judiciário pragmático, quanto na sua capilaridade social, acredito que temos trilhado um caminho no sentido de melhorar esse panorama. E para a senhora, doutora Renata Vilas Boas, protocolo de gênero, nossas convidadas já falaram o seu posicionamento, e a senhora, ele está sendo aplicado no mundo real? Olha só, semana passada eu fiz a análise desse banco de dados e eu não consegui achar nenhuma decisão do nosso TJDFT. Pode ser que não tenha sido ainda, né, não está dentro desse banco de dados, mas eu não consegui localizar, eu fiz essa pesquisa. Por outro lado, eu me surpreendi que na Justiça do Trabalho, né, os tribunais, os TRTs, eles estão aplicando muito mais o protocolo de gênero do que os tribunais de justiça, né? Eu percebi isso analisando ali o quantitativo de decisões que tinham ali. Então, para você ver que precisa muito os tribunais de justiça, de forma geral, e no nosso TJ, que isso chegue efetivamente até os magistrados. Quando a doutora Nildete, ela virou e falou assim, olha, essa mulher ela fica casada há 20 anos, e aí vem o divórcio, claro, ninguém é obrigado a permanecer casado, o juiz vai fazer a partilha de bens 50% para um, 50% para outro, que é o que está previsto no Código Civil, e ele ganha ali, né, uma pensão temporária. Isso quando dá, né? A pensão temporária, né? Pois é, né? Então, isso aí seria mais ou menos o basicão. Só que isso não reflete a necessidade dessa mulher que passou a vida dela em prol dessa família, né? E mesmo que a gente fale assim, não, mas ela tem até um curso superior, que não sei o quê,
Mas vamos lá, enquanto ela estava lá cuidando dos meninos, aquele homem ele estava no mercado de trabalho. Então, ano 1, ano 2, ano 3, ele foi promovido. Ano 4, ano 5, ano 6, ele foi promovido. Ele foi crescendo dentro, né, da profissão dele, né, por meios próprios, mas sempre com o auxílio dessa mulher. Porque se ele não tem essa base de família, se ele não tem essa mulher cuidando dos filhos, como é que ele poderia estar ali trabalhando de forma tão tranquila e conseguindo chegar mais tarde em casa, né? Fala assim, então como é que eu preciso pensar isso? Eu preciso pensar de forma diferente. Não adianta eu pensar apenas numa pensão temporária, que muitas vezes nem ocorre, que os juízes estão ali estipulando no prazo de 2 anos. Gente, 2 anos, como é que você vai querer comparar os 2 anos de uma mulher que está entrando no mercado de trabalho aos 40, aos 45, 50, sendo que aquele homem ficou 20 anos no mercado de trabalho? Impossível. Né? Então, ela não vai ter renda para se sustentar e, muitas vezes, quando a gente vai falando ali, né, na pensão, existe ali uma linha mágica de que ele não poderia comprometer o seu salário todo com relação aos filhos. E aí, quem é que vai pagar pelas contas dos meninos? Acaba sendo sempre pela mulher. E tem um detalhe, né? Nós, enquanto mulheres, quando a gente está assumindo esse controle da casa, que estamos ali no casamento, no dia a dia, muitas vezes a gente não conta para este homem os gastos efetivos que se tem com as crianças. Não conta porque a gente nem conversa sobre isso, mas se você parar para pensar, né, é uma ida no shopping, que aí ali é um sorvete, é um algodão doce, né, e uma ida no shopping, um sorvete, um algodão doce, hoje, dependendo da sua família, do shopping que a gente está falando, a gente já está falando R$100. Né? E isso aí não entra numa discussão de que foi gasto ou não foi gasto. Ela simplesmente pagou ali porque estava no bolo ali da família. E quando você vai para falar, não, agora que é só as despesas, acaba não entrando no cômputo dessas despesas, ou ele fala, mas absurdo esses R$100 aqui de lazer. Mas a criança tem direito a esse lazer, né? E não se considera isso. E aí a mulher, além de tudo, ou seja, ela tem essa dificuldade de ingressar no mercado de trabalho, que ela ficou aí 20 anos fora, ela vai ganhar uma pensão que é baixíssima, né? Nesse prazo de 2 anos que ela tem que se refazer, se reestruturar, e ela está psicologicamente abatida, né? A gente tem que lembrar disso, então ela tem essa dificuldade até de sair de casa, procurar um emprego. Tá bem, né? Porque às vezes para você chegar lá para alguém para pedir um emprego, você tem que estar com um sorriso no rosto, e ela não vai estar conseguindo manter esse sorriso em razão da situação que ela se encontra, né? Essas despesas não estão sendo arcadas ou pagas por esse genitor que até então pagava, e muitas vezes ele está pagando isso para quem? Para a filha da próxima mulher que ele está. Né? Para a enteada, ele está arcando isso. Mas para o filho e para a ex-esposa, não. Né? Então, algumas falas a gente precisa acabar. Né? A gente tem aí esses homens que acham que, quando pagam pensão alimentícia para o filho, está sustentando esta mulher. Primeiro que ele tem a obrigação de sustentar, porque, afinal de contas, quem manteve aquela família unida por esses 20 anos foi ela. E ele teve, né, esse crescimento em termos de trabalho por conta desse apoio que ela teve. Tá? Então, tem todo esse aspecto. E se ela, mesmo que ela tenha caminhado, fala assim, eu vou ainda, né, vou trabalhar, ela acaba falando assim, eu vou trabalhar menos do que ele para me poder dar uma atenção maior aos filhos. Então, a gente vai encontrar, por exemplo, médicas, que a gente fala assim, nossa, a profissão de médica está lá, é top. Mas você vai encontrar essa médica, ao invés de estar fazendo plantões, né, virando noite, aquela coisa toda, ela fazendo 6 horas. E aí ela não cresce, ela não tem cargo de chefia. Ela não tem uma complementação de renda, ela só tem aquelas 6 horas ali. Por quê? Porque o outro período ela vai estar cuidando dos filhos. Então, tudo isso precisa ser revisto e ser analisado com base nesse protocolo de gênero, que não tem sendo feito por grande parte dos magistrados. E eu vou te falar, eu acredito que tem uns que nem sabem que isso existe. Porque, como a Nidete colocou agora há pouco, né, a gente faz ali, a gente coloca na peça e parece que aquele parágrafo não existe. Ele não faz nem menção, assim, do tipo, não vou aplicar. Né? Tá lá, é uma coisa que ficou ali, do tipo, parece que a gente está enchendo linguiça, e na realidade ele é extremamente importante, porque o magistrado nem se dá o trabalho de dizer que não é caso de ser aplicado o protocolo.
porque ele sabe que se ele fizer isso, a gente vai recorrer falando, não, aqui é caso. Ele simplesmente não fala nada. Então, eu acho que até mesmo dentro da questão do protocolo, tinha que ter sido colocado lá um parágrafo dizendo assim, a partir do momento que houve, né, uma provocação por aplicação deste protocolo, o magistrado deveria dizer por que não está aplicando. E isso a gente não tem. Ou se tem, eu ainda não encontrei aonde é que está essa fundamentação. E se algum ouvinte tiver, por favor, me mande. Né? Olha o meu desespero. Pois é, doutora Nidete, que situação é essa aí? Imagina, então, a mulher advogada enfrenta desafios também por ser mulher e por ser advogada. Enfrenta, Sérgio. A gente precisa, na verdade, de ter oportunidades iguais, né? E a gente não tem. Essas oportunidades igualitárias nós não temos entre homens e mulheres. E a gente passa também por isso na advocacia. Então, a gente observa que o mesmo padrão que tem na sociedade da mulher ganhar menos, tem também na advocacia. A mulher advogada ganha menos do que o homem. Então, essas oportunidades precisam ser igualitárias para que a gente possa demonstrar efetivamente o nosso potencial. E eu ainda trago uma reflexão aqui, uma provocação que você sabe que eu gosto. Então, vamos lá. Além disso, Sérgio, a gente enfrenta uma outra perspectiva que está dentro do machismo e da sociedade patriarcal, que é o seguinte: muitas vezes a mulher começa a trabalhar e ela se dá bem no trabalho, ela se desenvolve, ela vai ganhando dinheiro, e quando ela passa a ganhar mais do que o marido, ou quando o marido percebe que ela vai ganhar mais do que ele começa a atrapalhar ela. Como assim? Aí a masculinidade, é como se a masculinidade dele estivesse sendo colocada em choque. Em xeque, melhor dizendo, né? Em xeque. Como assim? Minha mulher vai ganhar mais do que eu? E ele começa a atrapalhar essa mulher para que ela não se desenvolva no trabalho. Então, de diversas formas, né? Ela não quer mais engravidar, e ele tira o preservativo, ela vai engravidar, para que ela não cresça mais do que ele. Então, essa é uma faceta, escancarada do machismo. Então, ele começa a atrapalhar, ele começa a gastar mais do que o que ele gastava naturalmente, para que o dinheiro dela não sobre. Eles, como assim você tem uma poupança? Como assim você tem uma conta separada de mim? Como assim você vai querer viajar para isso? Eu não posso viajar para isso. Então, essas limitações são limitações culturais e machistas que muitas vezes a mulher, o que tem acontecido, e essa pesquisa do Banco Mundial mostra isso, muitas vezes a mulher ela prefere não crescer na profissão dela para não perder o marido, para manter a família, e é muito mais importante para a mulher a manutenção da família do que o crescimento profissional, muitas vezes, né? Do que ela se destacar e ela ter esse choque com esse marido. Veja como a questão é complexa, Sérgio. E aí a provocação que eu deixo e a pergunta aqui para os ouvintes é o seguinte: como você pode estar se perguntando, mas, Nidete, como que eu vou saber que eu estou sendo machista? Pense da seguinte forma: você agiria dessa forma com um homem? Dessa forma que você está agindo com a mulher, é a forma que você agiria com um homem? Quando você está no trânsito, que a mulher está ali no lado esquerdo e não sai da frente, a primeira coisa que você faz é buzinar. Se fosse um homem, você buzinaria? Ou você, nas avenidas largas de Brasília, você vai por outra mão e simplesmente ultrapassa o carro? Então, pensa sobre isso. Se o seu comportamento com a mulher é igual ao comportamento que você teria com um homem. Se não for, você está sendo machista. Doutora Olívia, se colocarmos então nessa balança o que estamos aqui tratando, né, sobre a proteção da mulher, temos avanços ou retrocessos desde a nossa Constituição? Depende do ponto de vista, né? Depende do ponto de vista. Se a gente está falando disso desde o começo, né, da nossa conversa, que nós temos um arcabouço jurídico que serve de exemplo, nós temos esforços engendrados dentro do judiciário, em que pese esses esforços não estejam ainda sendo utilizados de forma plena, né? A exemplo do banco de decisões que os colegas trouxeram aqui, a realidade da advocacia. E, bom, então depende do ponto de vista. Por exemplo, se nós formos tivermos um olhar para o arcabouço jurídico, nós estamos avançando cada vez mais. Primeiro, nós temos a Maria da Penha, que é um exemplo para o mundo inteiro e tem sido atualizada. Há quem diga que muitas atualizações em uma lei refletem a instabilidade, né, da jurídica.
Eu prefiro olhar o copo meio cheio e pensar que a lei está se atualizando conforme as novas necessidades da época, né? E, enfim, o direito serve para a sociedade de sua época. Então, então nós tivemos vários avanços legislativos. Vou citar só alguns para não tomar muito tempo. Um legado de 2023, inclusive... nós estávamos falando aqui da dificuldade da mulher se desvencilhar dessa violência, né? Não só do ponto de vista do querer, do desejar se desvencilhar, mas do ponto de vista prático, né? Como é que eu vou me sustentar? Como é que eu vou me recolocar no mercado de trabalho? Como é que eu vou enfrentar o processo da vergonha, do julgamento social? Enfim, nós temos algumas legislações importantes que surgiram de 2023 a 2024. Por exemplo, nós temos a Lei 14.541, que determina que as delegacias da mulher, né, de proteção à mulher, funcionem 24 horas. Isso é muito importante. Nós tivemos a Lei 14.674, que instituiu o auxílio aluguel para mulheres em situação de violência doméstica, ou seja, ela vai ter um teto, né, para sair do lugar onde ela está sendo, de alguma forma, violentada. Nós temos a Lei 14.611, que estabelece a obrigatoriedade da equiparação salarial e, além da obrigatoriedade da equiparação salarial, estabelece critérios para que essa equiparação seja implementada na prática, o que também é muito importante, em que, né, dada toda a conjuntura de arcabouço jurídico que não é implementada na prática, que a gente trouxe até agora. Nós tivemos, no finalzinho, no apagar das luzes ali de 2023, a instituição do protocolo não é não. Em 2024, a gente teve uma alteração importantíssima, nós que somos acadêmicas aqui, estudiosas do direito, pesquisadoras, a Lei 14.925 desse ano, que prorroga os prazos, né, das bolsas de estudo para as mulheres acadêmicas. Então, já é um empecilho a menos, né, para as mulheres estudantes que escolhem ser mães. E, enfim, é muito importante esse avanço. E, bom, tudo isso é um avanço, né? Um avanço formal, mas o avanço social, o avanço na prática, será que ele ocorre? Amigos ouvintes, colegas aqui presentes, bom, vou fazer só uma pincelada aqui de dados aqui do último Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Amigos, em que pese todo esse arcabouço jurídico que nós temos, que é muito bom, considerado modelo, todas as taxas, quando a gente pensa em violência contra a mulher, ameaça, stalking, estupro, inclusive estupro, vou abrir um parênteses aqui, um estupro a cada 6 minutos em 2023 no Brasil, um estupro a cada 6 minutos no Brasil, né? Então, importunação sexual, todas essas taxas aumentaram no último ano. A única taxa que retrocedeu, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, foi a de homicídio. Retrocedeu, pasmem, 0,01%. Um percentual irrisório quando a gente pensa quando a gente vê que o Brasil, né, é um dos países mais perigosos do mundo em mortes violentas. Então, o panorama geral é um dado, um retrocesso irrisório. E quando a gente compara com o aumento do feminicídio, que foi de 0,8%, aí a gente vê que um dado amortizou o outro, né? Na verdade, as mulheres estão sendo mais mortas em questão de gênero, por questões de gênero, né? Então, fica aí a reflexão para o amigo ouvinte, avanços no legislativo, né, e retrocessos na vida real. Então, muito importante a mudança de paradigma, de consciente social. Essa é a nossa principal luta. Doutora Renata, rapidamente, falamos aqui violência física, psicológica, financeira, e tem uma outra violência que eu gostaria que a senhora explicasse, vicária. O que é essa violência vicária? A violência vicária, ou violência em substituição, ou violência indireta, é aquela violência que não é praticada de forma direta para a mulher, mas atinge alguém do seu ciclo familiar. Então, ao invés dele ser violento com ela, é violento com um filho, né? E aí pode ser uma chantagem, pode ser uma violência física, existem várias formas. Uma delas é a patrimonial mesmo, né? Não vou pagar isso para o menino porque você é que vai estar utilizando, ou eu não quero, enfim. Então, ao invés... Por quê? Para a mulher, a família é a coisa mais importante. Os seus filhos é extremamente importante, né? Às vezes é velada, olha, se fosse você, fazia tal coisa, senão pode acontecer algo com o seu filho, né? Então,
que ela está querendo com isso? A pessoa que fala isso, ela está já dizendo que pode acontecer, não, é que vai acontecer se essa mulher não se submeter ao que esse homem quer. Então, a violência vicária, ela acaba sendo de forma indireta, porque para atingir a mulher, atinge primeiro uma outra pessoa que seria do seu ciclo ali familiar. Então, pode ser seus filhos, como pode ser sua mãe, né? Normalmente a gente já está falando de pessoas idosas, então vai estar atingindo de alguma forma. Às vezes, a gente não consegue visualizar isso no dia a dia. Mas, por exemplo, se eu tenho um casal, né, eles estão casados e naquele acerto ali ficou estipulado que ele estaria pagando o aluguel em que a sogra mora, por exemplo. Né? Então, foi pactuado aquilo ali, eles estão bem. Em algum momento da vida deles, eles resolvem, né, se divorciar. Uma das primeiras coisas que ele faz é parar de pagar o aluguel da sogra. E a sogra, então, não tem onde morar, mas não tinha sido combinado isso antes? Ah, não, mas agora a gente está se divorciando, a gente está fazendo um combinado diferente. Mas qual é o objetivo? É atingir a ex-esposa. Então, ele usa o instrumento que ele tem para poder chegar nessa ex-esposa. E nesse meu exemplo foi o quê? Parar de pagar o aluguel para a sogra, porque aí ela vai ficar no olho da rua, que não sei o que, você ainda vai ter mais esse problema ali para tentar solucionar. Então, você sempre chega até a mulher de uma forma sem ser nela direta. Então, isso pode ser física, pode ser psicológica, pode ser patrimonial, toda e qualquer outra forma você pode estar utilizando. Então, a violência vicária, ela vem nesse sentido. Infelizmente, nosso tempo já está acabando. Quero começar agora as considerações finais, já agradecendo a doutora Nildete Santana, doutora em Direito, presidente da Comissão da Mulher Advogada. Obrigado por estar conosco. E qual é o recado final, doutora Nildete, desse tema tão importante? Primeiro eu quero agradecer, Sérgio, mais uma vez pelo convite. É sempre uma excelente oportunidade de debater tema de extrema importância e parabenizar vocês, né, por abrir esse espaço para que a sociedade possa nos ouvir, nos entender. Porque a legislação, Sérgio, ela tem o papel também educativo. Então, como a gente está avançado na legislação, isso é um bom passo, mas a gente precisa caminhar a passos largos para outras perspectivas, que é trazer isso para a nossa realidade, para a compreensão tanto da mulher, de que a violência não leva a nenhum lugar interessante e que é sempre importante a denúncia. Se você está sofrendo violência, conversa com seu namorado, conversa com seu marido, conversa com alguém que possa, que a rede de apoio, que possa ajudar esse casal a sair desse ciclo de violência. E se o diálogo não funcionar, saia dele. Porque você pode recomeçar a sua vida, reconstruir sua vida e chegar longe. Mas dentro do âmbito do ciclo de violência, a evolução é sempre para o feminicídio. Então, denuncie e saia do caminho da violência sempre. Obrigado mais uma vez, doutora Nildete. Também agradeço, doutora Olivia Ricarte, mestranda em Relações Interculturais, conferencista internacional, professora da Universidade Latino-Americana de Ciências Jurídicas, e nós aqui na torcida para que ela venha morar e trabalhar aqui no DF. Obrigado por estar conosco. Muito obrigada, a torcida também é minha. Muito obrigada, amigos ouvintes que quiserem continuar esse bate-papo, podem me procurar nas redes sociais, estou à disposição. E é isso, amigos. Mudança de paradigma, mudança de consciência social é o que a gente precisa, sob pena da lei virar um esforço retórico, e não é isso que a gente quer, né? Rede social está como? O Instagram, que é o mais utilizado hoje, né? Olivia_Ricarte. Muito obrigado, doutora Olivia. Agradeço também a doutora Renata Vilas Boas, advogada, especialista em direito das famílias e das mulheres e secretária-geral adjunta do IBDF. Obrigado por estar conosco, doutora Renata. Seu recado final. Obrigada, Sérgio, pelo convite. Obrigada, Olivia, Nildete, por aqui estarmos, né, compartilhando esse tema que para a gente é tão importante. Né? E eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui na Rádio Justiça com esses ouvintes maravilhosos. E o meu recado é, mulher, se você está numa situação de violência, não fique. Você não merece viver numa situação de violência. Você tem todo o direito de ser livre. E procure, então, apoio. Muito obrigado às nossas convidadas. Lembrando que esse debate vai ficar disponível também, ele já foi transmitido aqui pelo YouTube, vai ficar disponível lá também para você, ouvinte da Rádio Justiça, e também foi transmitido pelo canal 1.3 da TV Digital.
9h35, vamos fazer um intervalo no Revista Justiça. Na volta, vou conversar com o Dr. Tiago Pádua, ele que é consultor jurídico da Rádio TV Justiça e vai trazer a Semana do Judiciário. Até já. Estamos apresentando Revista Justiça.